Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo e hoje eu quero mostrar aqui de uma forma muito simples como a gente pode criar um servidor de arquivos utilizando o Ubuntu. Nesse vídeo eu vou mostrar como configurar e instalar o servidor SMB, que é o servidor Samba, como compartilhar conteúdo na rede para que você possa acessar de outros computadores, sejam com Linux ou até mesmo com Windows. Eu já estou aqui na tela principal do meu Ubuntu. Nesse momento, então, eu já tenho aqui a minha instalação base executada. Inclusive, vou mostrar para vocês aqui, ó, as informações aqui do meu computador. Na verdade, aqui eu já deixei ela com o nome servidor. A versão que eu instalei aqui do Ubuntu ela é 18.4 LTS, mas poderia ser a 20, 22, enfim. O nome do meu computador aqui ele é servidor, tá? Caso você queira alterar esse nome, modificar, você pode alterar de forma muito tranquila. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou abrir o meu terminal. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é atualizar os pacotes. Então, eu vou dar aqui um sudo apt update para atualizar aqui os diretórios de atualização. Ok, atualizei aqui os pacotes. Feito isso, agora eu vou instalar o servidor Samba, sudo apt install samba. Vou colocar aqui um -y. A senha do seu root, obviamente a senha que você definiu aí no teu Ubuntu. Ok, já finalizou aqui a instalação do SMB aqui no Ubuntu. Próximo passo, eu vou criar um novo usuário aqui. Simplesmente sudo add user. Esse usuário aqui eu vou chamar de Adriano. Senha do meu root. Adicionou aqui o usuário, agora ele pede uma senha para o usuário. Eu vou colocar uma senha simples, eu vou colocar 12345. Confirma, 12345. Confirma. Aqui essas outras informações, se você quiser adicionar, eu vou pular todas. Ok, já adicionei mais um usuário aqui na minha instalação. Esse usuário agora ele precisa ser adicionado ao servidor SMB. Simplesmente esse mesmo usuário que eu adicionei aqui, eu quero adicioná-lo ao servidor de arquivos. Esse usuário é quem poderá acessar esses dados que eu vou compartilhar aqui nesse servidor com o Ubuntu. Sudo smb passwd-a e o nome do usuário, que é, no caso, Adriano. Tá? Lembrando que esse usuário ele já deve existir, que é esse usuário que a gente já criou um pouquinho lá atrás, ok? Ele quer que eu defina agora uma senha aqui para esse usuário. Não é a senha que você definiu para esse usuário aqui no sistema, tá? Aqui na parte de cima, onde a gente utilizou o add user, foi criado um usuário no sistema, tá? Independente do SMB. Aqui nós estamos criando esse usuário no SMB e essa senha também não é aquela senha que a gente criou lá. Você pode definir uma outra senha e pode inclusive utilizar uma senha igual, mas isso aqui é um usuário completamente individual, tá? Então eu vou utilizar a mesma senha. 12345, confirma. Confirmei. Esse usuário aqui já está adicionado ao servidor SMB. Nesse momento, a gente vai começar a fazer então algumas configurações lá no servidor SMB. Primeiramente, eu quero mostrar algumas outras questões que a gente precisa nos atentar aqui. Nesse ponto aqui, eu quero mostrar para vocês que eu tenho um segundo HD conectado aqui nessa máquina, e é esse HD que eu vou utilizar aqui durante os testes, ok? Se eu for aqui em arquivos, veja que aqui em outros locais eu tenho esse outro volume de 500 GB, inclusive ó, acabei de montar ele e tem apenas algumas imagens aqui de teste aqui dentro desse HD, o restante está completamente em branco. Ó. Se eu vier aqui em propriedades, veja que ele está com o seu tamanho praticamente livre. Agora eu vou aqui, ó, nos aplicativos do Ubuntu, nós temos aqui um utilitário chamado discos, que é esse carinha aqui. E aqui do lado a gente visualiza os HDs e SSDs que nós temos na máquina. Esse meu disco aqui da Kingston de 240 GB é o meu disco principal aqui do sistema, é onde está instalado o Ubuntu. Isso aqui a gente não vai utilizar. Inclusive, para a instalação do Ubuntu nem precisaria de um disco de 240 GB, poderia ser bem menos, tá? Um SSD de 64 ou 120 GB já é o suficiente, beleza? Aqui eu tenho o meu disco de 500 GB, veja que ele está completamente aqui limpo, está formatado em NTFS, mas poderia ser um outro tipo de partição, como por exemplo ext3, ext4 ou até mesmo FAT. No caso aqui é um HD
com NTFS, que poderia de repente ser um HD que eu retirei de outra máquina que já tivesse arquivos dentro. Então não há necessidade de eu formatar esse disco. Se você quiser colocar aqui um disco novo, completamente zerado, beleza, tranquilo. Provavelmente aqui você terá que fazer a formatação do mesmo. Se o HD que você colocou aí for novo, por exemplo, e nunca tiver sido utilizado, tiver uma partição limpa, você pode simplesmente clicar aqui nessa engrenagem e formatar aqui a partição, que ele vai preparar aqui o disco de forma bem tranquila, ok? Nesse ponto aqui, o que a gente vai fazer? Veja que aqui abaixo ele mostra para mim que o conteúdo da NTFS está montado aqui nesse endereço, ó, no media /master/ essa numeração, que é o identificador aqui do HD. Tá? Ele pega esse número serial aqui, esse código do HD, e seta para a identificação dele no sistema. Você poderia ter aqui 5, 10 HDs que cada um teria um código diferente, assim o sistema saberia de qual HD nós estamos tratando naquele momento. Vou clicar aqui nessa engrenagem. Aqui no caso ele está montado, ó, inclusive ele está aparecendo aqui. Eu vou desmontar o mesmo. Vou clicar aqui nessa engrenagem. Vou vir aqui, ó, editar opções de montagem. Ele vai abrir essa outra tela. Vou desmarcar aqui, ó, o padrão. E aqui a gente pode fazer algumas configurações, como por exemplo colocar aqui um nome de exibição, que no caso aqui eu vou colocar HD 500, tá? Isso aqui vai ser o nome do meu disco aqui no sistema. Aqui abaixo, ó, ele tem as informações aqui para montagem, não vou alterar essa linha. E aqui é o ponto de montagem, onde ele vai montar aqui esse disco. Então ele vai montar aqui em /mnt/ o código do HD. Mas eu não quero que ele monte aqui nesse formato, eu quero que ele monte com outro nome. Então aqui onde está o código do HD, eu vou remover e eu vou colocar aqui simplesmente HD 500, que vai ser o nome desse dispositivo após a montagem. Então o ponto de montagem vai ser /mnt/ HD 500. Esse ponto de montagem, ele basicamente vai ser independente da pasta do usuário, tá? Aqui no tipo de sistema eu vou deixar em alto, aqui essas informações também, que é o identificador, vai ficar como está. Basicamente é só isso. Vou clicar em OK, ele vai pedir aqui a minha senha do root. Clicar para montar, já apareceu aqui o HD 500. Detalhe importante é que essa configuração que nós fizemos aqui, ela vai utilizar e vai montar esse HD durante o boot. Então não vou precisar fazer essa montagem manual. Ele vai montar para mim automaticamente durante o boot. Perfeito. O que a gente precisa fazer aqui nesse momento agora é simplesmente configurar lá o nosso servidor Samba. Se eu, por exemplo, vir agora aqui na minha instalação Windows e olhar aqui a minha rede, esse computador ele já vai estar aparecendo na minha rede. Estou agora aqui no meu computador com Windows e vejo que já apareceu para mim aqui, ó, o servidor. Se eu clicar nele, ele vai pedir aqui o usuário e a senha. Aqui eu coloco aquele usuário que eu criei, que é o Adriano, e aqui eu coloco a senha. Bom, ele até abriu aqui, ó, porém não tem nada compartilhado. Agora o que a gente vai fazer é o processo de compartilhar o conteúdo para que esse usuário da rede consiga acessar essa pasta lá no servidor. Já estou no servidor, o usuário e a senha até deu certo, porém eu não tenho nada compartilhado. Voltamos aqui então no meu computador com Ubuntu e agora sim a gente vai realmente fazer a configuração necessária lá no servidor Samba. Vou digitar aqui sudo Nautilus, que é para abrir o gerenciador de arquivos aqui como root. Pede a senha do meu root. Abriu aqui o meu gerenciador de arquivos como root. A gente vai agora aqui, ó, em sistema de arquivos. Vamos procurar a pasta etc. Dentro de etc, a gente vai procurar agora a pasta do Samba. Aqui está a pasta do Samba. Dentro dessa pasta do Samba, nós temos esse arquivo aqui, ó, smb.conf. Vou abrir esse carinha. Ele tem várias informações aqui dentro, a gente vai rolar até o final. Lá no final, depois que ele termina tudo, e aqui a gente vai colocar as informações do compartilhamento. Eu já tenho elas prontas e eu vou explicar como ela funciona. Pessoal, basicamente esse bloco aqui, ó, é a rotina que a gente vai utilizar para compartilhar. Aqui acima, ó, entre colchetes, é o nome do meu compartilhamento, como essa pasta vai aparecer na rede. Aqui no path igual /mnt/ HD 500 é o nome do ponto de montagem que a gente criou aqui, ó. Se vocês bem se lembrarem, nós temos aqui, ó, no ponto de montagem aqui, ó, do meu HD de 500,
mnt HD 500, tá? Exatamente dessa forma. Aqui, ó, permite que ele poderá ser escrito, vai ser uma pasta que permite escrita, permite listar e escrever arquivos. O usuário válido aqui é o Adriano, que no caso é aquele usuário que a gente criou no Samba. E o grupo aqui, @SambaShare, que são os usuários que estão no grupo de compartilhamento Samba. Vai forçar aqui o grupo SambaShare, vai forçar aqui, ó, Force User Adriano. O tipo de diretório aqui será 0777, que permite escrita, leitura, enfim, alteração total. Basicamente isso. Vou salvar esse arquivo. E agora a gente vai reinicializar aqui o nosso servidor Samba, tá? Deixa eu fechar aqui o Nautilus. Vou fechar o terminal, vou abrir novamente. E agora eu vou reiniciar aqui o meu servidor Samba. Então eu vou dar um sudo system. Digitei o comando errado aqui, pessoal. Deixa eu consertar aqui. Sudo system ctl restart smbd. Nesse ponto ele já reinicializou aqui o meu servidor Samba. Vou voltar lá no meu PC com Windows e ver se essa pasta já está aparecendo na rede. Pessoal, já estou aqui novamente no meu PC com Windows. Cliquei aqui em rede e vejo que o servidor já aparece aqui. Vou clicar aqui, está a pasta HD 500. Permitiu que eu entrasse nessa pasta de forma muito tranquila. Olha só. Essa pasta aqui, ela está lá no servidor com Ubuntu, que é aquele HD que a gente colocou lá, HD 500. De forma muito tranquila, que a gente pode criar arquivos aqui dentro. Ó, eu já tenho permissão de criar arquivos. Vou mostrar para vocês aqui. Inclusive, vou colocar aqui 2 vídeos curtos aqui, um arquivo PSD do Photoshop. Coloquei aqui 2 vídeos e um arquivinho PSD. E criei aqui 2 documentos de texto aqui de forma aleatória, só para a gente fazer um teste. Vou voltar lá no servidor com Ubuntu. Pessoal, voltei aqui no Ubuntu. Vou lá no meu HD de 500. E aqui está, ó, os arquivos que eu coloquei, ó, os 2 vídeos que eu coloquei lá, ó. Ambos os vídeos já apareceram aqui. Os 2 documentos de texto que eu criei também já estão aqui. Inclusive, ó, só para vocês terem uma ideia, se eu pegar todos esses arquivos aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V e Ctrl+V novamente, duplicar esses arquivos e volto lá no... Veja que aqui na minha pasta da rede, servidor HD 500, esses arquivos foram duplicados aqui de forma muito tranquila. Pessoal, esse foi o processo que a gente utilizou aqui para criar esse compartilhamento. Se você quiser adicionar outros HDs e criar vários locais de armazenamento lá no teu servidor, você pode fazer também. Para isso, basta o seguinte: cada HD que você adicionar aqui na tua instalação, basta vir aqui no aplicativo aqui, ó, utilitário de discos, criar aqui uma configuração no ponto de montagem, que é aquilo que eu mostrei para vocês, editar ponto de montagem, definir aqui um nome para o dispositivo, um ponto de montagem, se você puder seguir essa sequência aqui, ó, ponto de montagem mnt/HD de 1 TB, HD 2 TB, HD 502, HD 503. Imagina que você tenha outro HD de 500, você vem aqui e coloca, por exemplo, HD de 502, tá? E assim você vai deixando o seu sistema aí bem organizado. Sempre coloque, se possível, o nome aqui do ponto de montagem com o mesmo nome de exibição que aparece aqui, tá? Nesse caso eu vou cancelar porque eu não vou colocar mais nada. Inclusive, se vocês olharem lá no gerenciador de arquivos, aqui, ó, aqui no computador, temos aqui a pasta MNT, ó, que é o ponto base de montagem, esse carinha aqui. Veja que aqui está, ó, o HD de 500 montado aqui dentro. E todos os que você adicionar vão aparecendo aqui. Lembrando que cada HD que você adicionar, você vai configurar aqui o ponto de montagem. Depois tem que ir na pasta etc, procurar aqui a pasta do Samba, abrir o arquivo samba.conf, smb.conf, e adicionar aqui as informações no final. Se você quiser facilitar o seu processo, basta copiar essas informações, colar aqui abaixo, de repente mudar aqui o nome da pasta apenas e o nome aqui do ponto de montagem, e o restante pode continuar da mesma forma. Se você quiser que outros usuários também acessem essa pasta na rede, você tem que fazer aquele processo lá que é de adicionar o usuário ao Samba e colocar o nome dele aqui nessa configuração do SMB.
Uma outra questão também que eu gostaria de lembrar aqui é o seguinte: imagine que você não queira compartilhar aquele disco todo daquela forma que a gente fez ali. Ah, Adriano, mas eu gostaria de compartilhar alguma pasta apenas com o usuário A, usuário B, como que eu faço? Bom, a primeira coisa, uma vez que você já tem aqui o disco montado, tá? Aquela opção que a gente mexeu aqui nas opções de montagem, não preciso mexer mais aqui, basta você ir até o disco, lembrando que ele já fica aqui no Ubuntu, por exemplo, montado aqui na área de trabalho, ou também você pode, lá no gerenciador de arquivos, aqui no Sistema, a pasta MNT, que é essa pastinha aqui, ó, MNT, e aqui vai estar os seus discos montados. Aqui no caso esse meu de 500, eu posso simplesmente vir aqui, ó, e criar uma pasta aqui, de repente, uma pasta chamada diretoria, por exemplo, ou qualquer outro nome. Essa pasta ela já vai estar disponível aqui. Agora eu volto lá no arquivo de configuração do Samba, o arquivo SMB. E aqui, por exemplo, ó, aqui no path, veja que nós temos aqui ó, mnt/hd500, agora eu coloco /diretoria, dessa forma aqui, ó. Mudando aqui o nome para diretoria do ponto de montagem, eu posso também mudar aqui o nome do compartilhamento. Esse nome aqui ó, é o nome que aparece na rede, independente de eu ter colocado aqui a pasta diretoria, o que aparece na rede é esse nome, então eu quero mudar aqui também para diretoria, dessa forma. Vou salvar. Feito isso, eu volto lá no meu terminal e vou reiniciar o meu servidor Samba. No caso é sudo systemctl restart smdb. Enter, ele já fez o restart do meu servidor Samba. E agora a gente vai conferir lá no outro PC como que está aparecendo lá. Já estou aqui no meu PC com o Windows. Aqui está o meu servidor. Veja que nós temos aqui a pasta diretoria e dentro dela não tenho nada, porque os arquivos que a gente havia colocado estavam lá na raiz do HD. Agora eu só tenho acesso especificamente àquela pasta diretoria que está dentro daquele HD. E dessa forma você pode criar várias pastas lá no teu servidor e disponibilizar de acordo com a sua necessidade. Para isso, basta voltar lá e editar aquele arquivo. Vou fazer mais um teste só para a gente finalizar esse vídeo. Eu ainda continuo aqui com o meu arquivo aberto. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse código aqui, vou colar aqui abaixo, vou alterar aqui o nome do compartilhamento, vou colocar, em vez de diretoria, vou colocar aqui, por exemplo, produção, de repente. Produção, vou colocar aqui, ó, montagem no path mnt hd500, produção, vou salvar esse arquivo. Vou reiniciar novamente o meu servidor Samba. Agora eu volto lá nos meus arquivos, lá na minha pastinha MNT, dentro do HD500, poderia ser aqui também. Veja que eu tenho a pasta diretoria, vou criar uma nova pasta chamada produção. Criei essa pasta. Dentro dessa pasta produção eu vou arrastar esses dois vídeos para lá, só para a gente ter uma noção. E dentro da pasta aqui, ó, diretoria, eu vou colocar essas duas imagens. Volto mais uma vez lá no meu PC com o Windows. Aqui no meu PC com Windows, mais uma vez servidor, tenho as duas pastas agora, ó, a pasta diretoria e a pasta produção. Pasta produção com aqueles dois vídeos que eu coloquei e a pasta diretoria com aquelas duas imagens que eu coloquei. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que tenha te ajudado em algo, abraço e até um próximo vídeo.